Olá, boa tarde. Estamos começando o programa Em Debate desta terça-feira, hoje dia 19 de abril de 2011. Obrigado a você nos quatro cantos de Guarapari que acompanha a nossa programação desde Jardim Santa Rosa, Aeroporto, toda a Alberto Simonado, Muquissaba, Praia do Morro, Centro, Itatebuçu e os demais bairros que já nos acompanham também, Kubitschek, Coroado. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês que nos permitem entrar todos os dias em suas casas e levar informação para vocês. E hoje mais informação de qualidade. Nós estamos aqui com o convidado de hoje, convidado especial, Dr. Henrique Sanches. Ele é oftalmologista e nós vamos conversar, obviamente, sobre a sua atuação nessa área da medicina. Dr. Henrique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, pessoal de casa. Vamos conversar um pouco sobre a questão da saúde. Aliás, tu tem feito questão de trazer pessoas ligadas à saúde para a gente oferecer, além da informação, o serviço, né? E a orientação. Quando eu falo de serviço, a questão da orientação, para que, de repente, algum descuidado, ou os descuidados de plantão tomem alguns cuidados com relação à sua saúde. Então, Henrique, são vários temas, vários tópicos que a gente poderia abordar. Eu fiz aqui uma relação, a gente conversava agora em off aqui. Vamos começar falando de glaucoma. O que é glaucoma? Bom, glaucoma é uma doença em que a perda de fibras nervosas do nervo óptico, que é o nervo que vai ligar o olho com o cérebro. Então ele vai levar a informação visual do olho para o cérebro, a pessoa vai saber que ela está enxergando. Não adianta ter só o olho se não tem essa comunicação. O glaucoma é isso? Exatamente. Os problemas ligados à questão do glaucoma? Bom, o glaucoma ele vai gerar essa morte de células do nervo óptico e a pessoa vai perdendo a visão da periferia para o centro. Então isso vai gerando uma visão tubular. Como normalmente essa perda é muito lenta, o que acontece? A pessoa não sente. Então quando ela vai procurar o oftalmologista com algum sintoma, já é tarde. Mas o glaucoma não tem sintoma? Tem sintoma, mas poucas pessoas sentem, a não ser em fases avançadas da doença. Agora, pode ter, por exemplo, em um olho e o outro não? Normalmente o glaucoma é bilateral, porém assimétrico. O que quer dizer isso? Dá nos dois olhos, porém em graus diferentes. Então um olho vai ser mais afetado que o outro. Aí pode ser que a pessoa está enxergando de um olho, não percebe a dificuldade do outro, e aí quando vai ver... Pode acontecer. Eu não sei se eu estou mal informado, mas onde é que entra a questão da pressão ocular com relação a um não tem nada a ver com os outros? Tem, está relacionado. Existem vários tipos de glaucoma. O mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, o glaucoma crônico de ângulo aberto. Está associado normalmente com a pressão intraocular elevada. Então a pressão que na média vai até 21, né, está elevada nessas pessoas com glaucoma. Porém, existem pessoas com pressão normal que também têm glaucoma. Isso que torna... Pressão arterial? Pressão intraocular. Intraocular. Isso. Eu coloquei essa questão da arterial. Não tem nada a ver a pessoa que é hipertensa ter... Tem uma pequena relação, mas o mais importante mesmo é a pressão intraocular, que a gente faz a medida através de um exame chamado tonometria de aplanação. Sim, é feito de rotina nos consultórios oftalmológicos. Né? Aliás, numa consulta de rotina, ver essa aí além de outros... Por exemplo, a pessoa vai fazer um exame de vista normal, mas é de praxe fazer um... Sim, um exame de vista, para a gente fazer um exame geral, como é que a gente faz? A gente faz a refração, né, vê a visão da pessoa, vê se ela vai precisar... Isso, ver a visão. Ver a visão, ver se ela precisa de óculos. Então... Existe um aparelho chamado autorrefrator em que a gente faz uma medida computadorizada, né? Depois a gente testa com o paciente vai falar qual lente que é melhor para ele, né? Isso é a refração subjetiva. Depois a gente vai fazer a biomicroscopia, a gente olha o olho, toda a anatomia, faz a tonometria, que é vista a pressão intraocular, que é o screening do glaucoma, a gente, né, rastreia o glaucoma, por ela ser praticamente assintomática, a gente tem que procurar essa doença. Uma doença que afeta 2 a 3% da população. Então é muito importante... 2 a 3% da população brasileira sofre de glaucoma? Isso é estatística mundial. Né? Mundial, OMS. Uma média. Dentro das populações isso varia. Então, pessoas negras têm maior chance de ter glaucoma crônico de ângulo aberto. Esquimós
por exemplo, é um glaucoma de ângulo estreito, é um tipo de glaucoma diferente. Então, cada população tem uma prevalência. Agora, deixa eu quebrar aqui toda a pauta. Vamos fazer até descontraído, apesar de ser séria a questão. Mas, por exemplo, lógico, isso são dados mundiais, então a Organização Mundial de Saúde que fornece, acredito, esses dados, ou base para esses dados, ou objetivamente os dados em si. Mas, por exemplo, você falou de esquimó. Como que a população de esquimós, por exemplo, como se chegou, melhor dizendo, como se chegou a informações a respeito desse problema em esquimós? Que eles vivem lá no gelo. Na verdade, isso aí são feitos estudos locais, muitas vezes. Então, eles pegam cada população e depois analisam... Pega a amostra. Exatamente. Pegam uma amostra no local, uma amostra em outra. Né? Porque é interessante, né? Você vê o esquimó no gelo, como é que ele vai... mas não só esquimós, né? Raça amarela no geral. Esse que eu citei foi um caso que a gente tinha lido, mas população amarela uma literatura que teria uma chance de glaucoma de ângulo fechado, de ângulo estreito maior. Né? Falando de refração, de autorrefrator, é aquele aparelhinho que tem tipo um joystick. Isso, isso. Me diz uma coisa, não sei se você vai poder me passar isso, porque eu sou muito curioso, né? Então, faz parte desse trabalho. Mas, por exemplo, eu sou muito jovem, né? Um garoto, né? Falando assim. E aí, eu pergunto assim, quando não se tinha esse autorrefrator computadorizado, aquele joystick, parece que tem um brinquedo, né? Um brinquedinho até, brinquedo caro, né? Um brinquedinho interessante. Quando não tinha, como é que era feito? Esse aparelho, na verdade, não é um aparelho, vamos dizer assim, essencial. Né? Ele ajuda a gente no dia a dia do consultório. Mas ele dá mais precisão? Ele facilita para o médico, vamos dizer assim. Mas ele não é essencial. Sempre foi feito sem autorrefrator. A gente tem um retinoscópio, que é tipo uma lanterninha, em que é jogada uma luz no olho, ela vai lá atrás na retina e volta, e conforme esse reflexo que a gente vê, a gente consegue delinear mais ou menos o grau do olho. E aí a gente testa depois as lentes com o paciente. O autorrefrator veio fazer isso de maneira computadorizada. A gente não precisa ter o trabalho de... Né? É uma ferramenta que é uma ferramenta a mais. Mas o exame não precisa dele para ser feito. E é mais ágil também. É mais ágil, facilita para a gente. Né? Mas deixa eu só interromper um pouquinho. A produção pediu aqui para a gente fazer um intervalo. De repente pode ter algum problema no seu áudio aí, mas daqui a pouquinho a gente volta. Para fazer um pequeno intervalo, e já voltamos com Em Debate, hoje entrevistando aqui o Dr. Henrique Sanches, oftalmologista. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Padaria Castelinho, sua realeza em panificação. Padaria e confeitaria, pães, bolos, massas e muitas delícias. Venha e comprove, você vai ficar com água na boca. Padaria Castelinho, há 12 anos servindo bem a toda Guarapari. A Padaria Castelinho oferece qualidade total nos seus produtos e serviços. Com aquele atendimento todo especial. Padaria Castelinho, sua realeza em panificação. Rua Davino Matos, 311, no centro da cidade. Telefone 3261-3988. Restaurante Self-Service do Toninho, com mais de 20 anos de tradição em Guarapari, servindo sempre a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Self-Service do Toninho, funcionando diariamente das 11 às 9h30 da noite. E aos sábados e domingos servimos o tradicional frango assado. Marmitex, entregamos em sua casa ou local de trabalho. É só ligar 3261-1927, 3261-1927. Restaurante Self-Service do Toninho, Rua Santana do Iapó, 318, Muquiçaba, Guarapari.
estamos de volta. O meu áudio estava muito baixo, o pessoal estava reclamando, então já estão de volta, agora estou falando mais alto para você. Bom, vamos continuar conversando com o Dr. Henrique Sanches. A gente falou no primeiro bloco sobre glaucoma. Então deu aí deu parecer do glaucoma, além de outros detalhes nessa área de oftalmologia. Mas eu comecei a perguntar no final do primeiro bloco, doutor, a questão do perfil. Existe um perfil de pessoas, de pacientes que está mais suscetível a ter problema com glaucoma? Existem alguns fatores de risco, né, que a gente utiliza até como critério diagnóstico. Então, o paciente acima de 40 anos aumenta a chance de possuir glaucoma, paciente de raça negra, paciente com história de enxaqueca, pressão intraocular elevada, diabetes é um fator pequeno, mas é um fator de risco, pessoas com miopia muito alta. Então, tudo isso a gente usa também para ajudar. Além da história familiar, que é uma coisa muito importante. Genética. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz no início, que eu acho que talvez essa seria das principais ou a principal. O glaucoma pode levar a cegueira? Sem dúvida. Pode levar a cegueira nos dois olhos. Então, a pessoa pode ficar completamente cega, né, se não tratar. Então, agora... tá. Então me deixou mais tranquilo. Está acima dos 40, já estaria no fator de risco. Seria Sim, é um fator de risco, né? A pessoa de raça negra. Agora, existe alguma prevenção para se fazer? Não existe uma prevenção, não existe nada que a pessoa possa fazer para diminuir o risco. Tem doenças, por exemplo, como hipertensão, a pessoa fazer caminhada, melhorar a alimentação, né? Ela está ajudando a cuidar. No glaucoma não existe isso. O que a gente faz para ajudar a prevenir os danos da doença? É o diagnóstico precoce. Por isso, o paciente deve fazer o controle anual a partir dos 40 anos, medida a pressão intraocular e análise do nervo óptico, né, que são os principais exames que a gente faz para avaliar o glaucoma. Bom, já que não tem prevenção, cuidados. Que tipo de cuidado a pessoa poderia ter? Essa pessoa, por exemplo, esse perfil, por exemplo, que a pessoa colocou aqui como fator de risco. Procurar um oftalmologista e fazer o controle regular, anual, para a gente diagnosticar precocemente. Então não adianta, não tem nada, alimentação ou atividade física ou algum hábito que ela possa ter para ajudar. Então, se for rastreado que ela tem um risco aumentado, que ela possa ter uma chance grande de ter glaucoma ou mesmo a doença, aí é utilizado a medicação, normalmente são colírios que a gente usa para baixar a pressão intraocular. Em casos excepcionais, tratamento cirúrgico, né? Pode haver como tratamento a cirurgia? Sim, mas normalmente são casos excepcionais. Casos bem raros, né? Muito bem. Catarata. Eu falava aqui em off, já passando por uma outra patologia. Meu avô, por exemplo, teve catarata. No início dos anos 80 ele fez a cirurgia e foi uma cirurgia assim, muito traumática, de anestesia geral, o pós-operatório traumático, né? E hoje, que tipo de tecnologias estão sendo utilizadas e se há essa necessidade, por exemplo, dessa intervenção tão brusca, como por exemplo uma anestesia geral? Bom, inicialmente vou explicar o que é catarata, o pessoal de casa ótimo. entender. Muita gente confunde com a pelinha que vai recobrindo a córnea, né? Nem toda pelinha. Não, catarata. Sobre o olho é catarata. Essa pelinha normalmente é o pterígio, que é uma doença muito comum também, principalmente em países quentes, né, como o nosso. A catarata é uma opacificação do cristalino, que é uma lente pequenininha que a gente tem dentro do olho. Então, normalmente a gente não consegue ver olho nu. Eu não consigo olhar para você assim e dizer que você tem catarata. Só aquela membrana e dizer, isso é catarata, não tem como ver. Não, a não ser que seja uma catarata branca já bem forte, né? Mas normalmente é um processo intraocular, então a pessoa não consegue ver, a não ser com os aparelhos específicos, né? Então o que acontece? A catarata é uma doença extremamente comum. Normalmente o que a gente encontra é a catarata senil, que é uma doença do envelhecimento, né? Todo mundo com uma certa idade vai ter a catarata, praticamente todo mundo. Algumas pessoas têm mais cedo, outras têm mais tarde, mas é uma das doenças de maior prevalência dentro da medicina inteira. Tanto é que a cirurgia, pelas estatísticas, é a cirurgia mais realizada. Então, ganha de qualquer cirurgia ortopédica ou abdominal, a catarata é mais realizada. Até vamos dizer,
cardiológica? Sem dúvida, catarata... É recorde. Sim. Mas, por exemplo, o jovem pode ter? O jovem pode ter. Existem algumas outras causas de catarata, né? Que a gente estava até conversando antes. O paciente com um traumatismo ocular desencadeia catarata. O paciente que levou um choque muito grande, choque elétrico. Choque elétrico? Pode dar catarata. Algumas inflamações intraoculares, chamadas uveites, né? Como a toxoplasmose, que é uma doença até comum, pode desencadear catarata. Conjuntivite não? Conjuntivite não. Conjuntivite não pode levar a catarata. Pessoas que usam corticoide aumenta a chance de catarata. Então tem vários fatores. Fala só um pouquinho o que é corticoide, de repente, que tipo de corticoide as pessoas usam, ou que é corticoide, que tipo de pessoas que usam, que precisam usar, por exemplo, para tratamento de alguma doença, e tem que ficar de olho, tem que ficar ligado para, de repente, o uso contínuo, seria isso? Isso. Mas o que é o corticoide e que tipo de doença é usado? O corticoide é um anti-inflamatório, né, hormonal, que é muito usado em doenças reumatológicas. É usado em várias doenças, mas principalmente nas reumatológicas, nas artrites, por exemplo. Então, a pessoa que usa essa medicação, ela pode aumentar a chance de ter catarata, bem como a chance de glaucoma também. Tá? Então, quem usa corticoide tem que ficar esperto. Tem que ter um controle mais rigoroso. Tem que visitar mais o oftalmologista. Sim, sim. Essa é o resumo da... É uma coisa interessante de falar. Visitar mais quem usa corticoide, questão de reumatismo, artrite. Agora, perfil. Existe um perfil de pessoas que estariam, por exemplo, seriam como elementos de risco? Não, você está no fator de risco. Para catarata, o maior fator de risco é a idade. Sem dúvida, esse é o principal fator de risco. Se não morrer antes, né? vai ter. Quem morrer muito cedo vai ter dificuldade de ter, mas hoje em dia a população está envelhecendo muito, né? Está vivendo muito, então a expectativa de vida aumenta. Expectativa de vida aumentada, então a quantidade de catarata aumenta também. E está aumentando a indicação cirúrgica. Por quê? Como a gente estava iniciando, né, a conversa, o que acontece? As técnicas cirúrgicas melhoraram muito. Eu comecei perguntando a questão da intervenção cirúrgica muito drástica. Então, antigamente, é o que você falou, em alguns casos fazia até anestesia geral. Era feita uma técnica que retirava a catarata e o saco capsular, né? Era um saco que recobre a catarata. Hoje em dia, e a pessoa ficava com óculos de mais ou menos 9, 10, 12 graus. Meu avô teve esse problema. Né? Óculos, aquele fundo de garrafa mesmo. Fundo de garrafa. E dava visão muito ruim aquele óculos grosso. Atualmente... Esteticamente também é horrível. Atualmente, o que está sendo realizado é a facoemulsificação. Então, é um aparelho de ultrassom, é feito um corte de no máximo 3 milímetros, muitas vezes é feito de menos. Introduz-se um aparelho, né, dentro do olho, quebra-se a catarata e suga o cristalino, né, com a catarata quebrado, sugado, e coloca-se uma lente intraocular lá dentro. Então a pessoa fica com uma lente dentro do olho. Mas isso não incomoda? Você tem relato de quem fez uma lente de algum material rígido? Não, na verdade atualmente é um material dobrado. Antigamente usava-se o rígido, que aí tinha que ser feita uma incisão maior, não é? Agora não, agora usa um material dobrável, a lente entra dobrada no olho e lá dentro ela abre. E ela fica no lugar certinho. E não tem nenhum incômodo? Não, o paciente não sente nada. Não sente nada. A técnica está extremamente evoluída. Agora, quando você fala um corte, por exemplo, de 3 milímetros ou menos, rapaz, 3 milímetros menos é muito pequeno. É muito pequeno. Como é que é feito? Você é microscópio? A cirurgia é feita toda no microscópio. Toda no microscópio. E a anestesia? A anestesia depende do cirurgião. Alguns cirurgiões, na maioria dos casos, é feita uma sedação, o paciente fica mais relaxado, e pode ser feito um bloqueio, é feito com uma agulha, um bloqueio periocular, né? Ou é feito apenas anestesia tópica, apenas colírio anestésico. Né? O bloqueio ele paralisa o olho, então alguns cirurgiões preferem, mas em alguns casos pode ser feito só com colírio. Um colírio anestésico. Coloca anestesia. Isso. E aí já... O paciente não sente nem agulhado. Qumas quanto tempo leva, por exemplo, para fazer isso tudo? De quebrar a catarata e colocar a lente? Isso, como... Um colírio só dá para fazer isso? Dá. Como a técnica evoluiu tanto, são equipamentos extremamente sofisticados, a gente consegue fazer num tempo pequeno, então às vezes parece até que é simples, né? Mas a tecnologia evoluiu tanto que já está ajudando a gente a fazer num tempo pequeno. Então, muitas vezes é feito até em 20 minutos a cirurgia. Em 20 minutos?
corta o olho, falando assim, uma linguagem bem popular, corta o olho, tira a catarata, essa membrana que cobriu, corta o olho, coloca ali pra dentro, tudo isso em 20 minutos. Dá pra Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Esse globo ocular tem um líquido aí dentro. Tem. Quando corta, ele não sai esse líquido? Normalmente a incisão que é feita é uma incisão autoselante. E também são usadas substâncias para preencher o olho. São os viscoelásticos que são usados durante a cirurgia. Elas ajudam a proteger dos instrumentos que estão lá dentro, né? E dos movimentos cirúrgicos também. Mas assim, vamos voltar a pergunta. E esse líquido não sai? Tem 2 líquidos no olho. Tem o humor aquoso e o humor vítreo, né? O humor vítreo é um líquido mais gelatinoso, né? Ele fica na parte de trás do olho. Na cirurgia de catarata, a gente mexe no humor aquoso. Ah, tá. Quando o humor vítreo vem é porque teve alguma complicação. Ah, tá. Então é só na primeira parte, vamos dizer assim. Exatamente, né? Mas aí esse líquido ele é substituído depois. Ele é perdido durante a cirurgia, a gente preenche com outro. O organismo repõe. O organismo repõe. Ah, tá. Então, de repente o olho vai ficar um pouquinho murcho no começo, depois volta. Na verdade, durante a cirurgia ele não fica murcho não. Porque fica. A gente faz a técnica de uma maneira que o olho fique, né? Ele fique com a constituição certinha, né? Não pode ficar murcho. E a visão? Por exemplo, esse caso, antigamente botava um óculos, chegava a usar um óculos de fundo de garrafa. Hoje não? Tem casos que a pessoa fica com visão melhor do que, né, do que era antes. Lógico que cada caso é um caso, existem doenças associadas, né? Então não é todo mundo que dá para ter uma visão perfeita e dá para ficar sem óculos após a cirurgia, não é? Mas existem casos que opera essa pessoa com grau de catarata bem inicial mesmo e a pessoa fica com a visão perfeita, sem óculos, sem nada. Agora sim, como é que eu diria? O senhor é um oftalmologista que usa óculos, né? É verdade. Isso é uma ironia. Ironia do destino, ironia da profissão. Usa óculos. Desde cedo? Eu uso óculos desde cedo. Desde os 3 anos de idade. 3 anos? É. E você você era disciplinado para usar? Isso é criança, né? Isso é uma coisa interessante que você tocou, né? É muito importante na criança. Porque eu queria chegar lá na questão da disciplina. A criança usar óculos é muito importante, quando é o caso de usar, né? Por exemplo, criança com estrabismo, que é uma doença muito comum. É extremamente importante a atuação dos pais, né? Além do oftalmologista, os pais, para botar a criança para usar óculos. Em alguns casos tem que fazer tampão. Por que acontece? Não só estrabismo na criança, né? Existe criança com hipermetropia forte, que é mais comum até do que a miopia. Então o que acontece? A criança, o cérebro da gente, ele tem 2 imagens que chegam nele. Uma imagem do olho direito e outra imagem do olho esquerdo. Ele pega as 2 imagens e junta. Quando a pessoa tem estrabismo, o que acontece? Uma imagem é muito diferente da outra. Então uma imagem está olhando para um lado e a outra está para o outro. Então o cérebro não consegue juntar 2 coisas diferentes. Então ele pega e apaga uma. Por isso que elimina uma. Então dá a chamada ambliopia, que muitas pessoas conhecem como olho preguiçoso. Então isso gera sequela mesmo. A pessoa fica com a visão, se até os 10 anos não for tratada, perde boa parte da visão no olho que o cérebro apagou, vamos dizer assim. Agora, eu já vi pessoas adultas, com estrabismo, que fizeram uma cirurgia corretiva e assim, você nota que há uma diferença na vista, naquele olho. Mas melhorou bastante, esteticamente ficou melhor. A visão melhora nesses casos também? A cirurgia de estrabismo no adulto é apenas estética. É só estética. A visão perdeu. A visão não melhora em nada. Não só a visão no olho que fica torta a maior parte do tempo, que fica reduzida, mas a visão tridimensional também. O que é a visão tridimensional? A visão tridimensional é o seguinte, a gente tem os 2 olhos focando numa imagem, né? Só que é um pouquinho diferente, dá uma diferença de alguns graus, a imagem de um olho para o outro. Na hora que você junta, você vai ter... Isso na visão normal, para quem tem visão normal, para quem não tem nenhum problema. Na hora que você junta, você vai ter a sensação de estereopsia, que é essa visão tridimensional. Então a gente saber que uma coisa está mais perto, a outra está mais longe, né? A gente também usa o tamanho, essa que é a visão tridimensional. Usa a sombra, né? Tudo isso ajuda, mas os olhos estarem convergindo para um mesmo ponto, bem próximo, também é importante. Então a pessoa que não trata, ela vai ter problema nisso aí. Bom, você falou de retina, eu vou fazer um intervalo, mas antes vamos terminar essa questão da retina. Você falou que a gente está fazendo aqui um estudo do olho, vamos dizer assim, né?
levando o serviço, a informação, mas vamos aproveitando aqui, entendendo um pouco mais de como funciona a visão da gente. Porque eu chego a imaginar, a gente vive num mundo hoje assim de muita informação, internet, televisão, revista, né, um mundo muito visual, né? E eu chego a imaginar nas minhas divagações que talvez nós não tenhamos dado ou não demos a importância à visão, porque é tudo muito comum, né? Você está vendo? Está tudo bem. Verdade. Então, de repente, que Deus nos livre, você perde a visão, mesmo que temporariamente. Deve ser um negócio assim, né? O fim do mundo. Mas só vai no oftalmologista quando não estou enxergando direito, o braço fica curto, né? Que a gente vai aumentando, e acabou o braço, aí vai no isso é uma procura muito grande por isso, né? Quando acaba o braço, a gente vai no oftalmologista. Mas fazendo esse estudo, vamos dizer assim, da questão dos olhos, né, da visão, retina, papel dela, existe algum problema, algum cuidado tem que ter? Bom, a gente fazer uma analogia para uma coisa para a pessoa entender lá de casa. Muito bem. O que acontece? A gente pode comparar a retina, o olho com uma máquina fotográfica, a retina seria o filme, né? Aquelas máquinas antigas, seria o filme. Então é mais ou menos isso. A retina, ela codifica a luz que chega no olho. A luz entrou no olho, o olho é uma câmera, né? E a retina vai codificar isso aí. Ela é constituída de uma parte epitelial e uma parte de sistema nervoso, então neurônio com outras células nervosas, tá? Por isso que qualquer lesão na retina é extremamente... É um tecido. É um tecido nervoso. Tecido nervoso. Então qualquer lesão na retina... Grosso modo seria um nervo. É um tecido semelhante ao de nervo, né? Então, assim, lesou a retina, para a gente consertar é muito difícil. Agora, que caso, por exemplo, pode se lesionar uma retina? Bom, existem algumas doenças, por exemplo, uveites, como a toxoplasmose, que é comum, que é uma inflamação intraocular que lesa a retina. Existe o descolamento de retina também, que é uma... O descolamento acontece em que caso, por exemplo? Trauma, a pessoa está jogando bola, leva uma bolada muito forte, por exemplo, é comum. Pode ter o descolamento de retina, né? Separação de camadas da retina. Perde a visão? Perde a visão. Retina, conclusão, sem chance, não tem jeito. Nesse caso, é feita uma cirurgia, né? E dependendo do tempo que a retina descolou e tudo, dá para recuperar uma quantidade bem grande de visão, né? Melhora a visão. Sim. Recupera um pouco. Sim. Agora, existe casos, por exemplo, de diabetes, que afeta muito a retina, uma das principais causas de cegueira é a retinopatia diabética, né? Então, é um descolamento tracional da retina, que é um descolamento mais difícil de consertar. Então aí o prognóstico, né, a chance de melhora já seria menor. Diminui bastante. Sim. Muito bem. Nós estamos conversando com o Dr. Henrique Sanches, oftalmologista. Você que está em casa, chegou agora. Se você chegou agora, você perdeu aí os 2 blocos. Mas não tem problema não. Você acompanha as reprises desse programa ao longo da nossa programação. No final de semana, você tem a oportunidade de obter mais informações a respeito do conhecimento aí de oftalmologia com o Dr. Henrique Sanches aqui no programa Em Debate especial dessa terça-feira. Lembrando que você pode participar, 3361-5835, liga para cá, faça a sua pergunta, faça a sua ponderação, as dúvidas serão tiradas. Você pode falar ao vivo, mas pode também deixar a sua pergunta com a nossa produção que chega até aqui. E se você vai assistir a reprise, tvsudeste@hotmail.com para você mandar o seu e-mail e interagir com a gente. Daqui a pouco a gente volta, até já. Serralheria Vitor. Trabalhamos com ferro e alumínio. Fabricamos portões, grades, escadas, corrimãos, janelas e estruturas metálicas em geral. Orçamento sem compromisso. Serralheria Vitor. Mais de 20 anos de tradição na cidade de Saúde. Rua João Batista Piombini, número 292, Muquiçaba, Guarapari. Telefone 3262-7996 e 9967-9495. Padaria Castelinho, sua realeza em panificação.
padaria e confeitaria, pães, bolos, massas e muitas delícias. Venha e comprove, você vai ficar com água na boca. Padaria Castelinho, há 12 anos servindo bem a toda Guarapari. A Padaria Castelinho oferece qualidade total nos seus produtos e serviços. Com aquele atendimento todo especial. Padaria Castelinho, sua realeza em panificação. Rua Davino Matos, 311, no centro da cidade. Telefone 3261-3988. Já estamos de volta com o programa Em Debate desta terça-feira, hoje dia 19 de abril de 2011, estamos aí na Semana Santa. Essa parada aqui foi porque chegou a notícia, a pergunta em cima da hora, né? Então o programa ao vivo tem dessas coisas. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Henrique Sanches, falando sobre oftalmologia, falando sobre visão, e nós vimos aí em 2 blocos excepcionais, esclarecimentos assim, muito bons a respeito da questão de visão. Eu falava que às vezes, comentava em off, que às vezes não dá tanto valor à visão. Está tudo normal, tá vendo? Mas quando acontece algum problema é que a gente vai sentir. Bom, vamos falar agora de toxoplasmose. O que é toxoplasmose? Em que casos acontece? Tem alguma coisa a ver com gravidez também? Sim. Então vamos lá. O que é toxoplasmose? Bom, toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Tá? É um micro-organismo que em alguns casos ele gera doenças oculares também. Tem doença neurológica que ele causa, pulmonar, ganglionar, e tem a ocular. Né? Por que ele está associado com gravidez? Porque é uma doença que também pode ser transmitida durante a gravidez. Então a grávida transmite para o feto através da placenta. Né? Isso pode gerar lesões graves no feto. Por isso que a grávida faz acompanhamento disso aí, né? com obstetra, com ginecologista, para detectar qualquer coisa, né? E fazer um acompanhamento certinho. Agora, até onde a toxoplasmose pode afetar a visão? Pode levar a cegueira também? Então, além dela ser passada de maneira mãe-feto, né? A pessoa adulta pode ter a doença. Então, cerca de 50% a 80% da população no Brasil já teve contato com o toxoplasma. Só que nem todo mundo desenvolve a doença. Isso não se sabe por quê. Algumas pessoas, principalmente a faixa etária mais jovem, 15 a 40 anos mais ou menos, tem uma predisposição aumentada, mas não se sabe exatamente por quê. Umas pessoas têm e outras não desenvolvem a doença. Muito bem. Vamos falar agora de um tema que está bastante atual, mas muito atual mesmo. Conjuntivite. Nós estamos aí vivendo vamos ser talvez exagerados, nós estamos vendo um surto, né, de conjuntivite. É verdade. O que é conjuntivite? Por que acontece, por exemplo, igual agora? Você vira e mexe, você esbarra com alguém na rua que está com conjuntivite, né? E o que é conjuntivite e o tratamento? Bom, conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, que é a membrana que reveste o olho e a parte interna das pálpebras, né? Então, a gente tem vários tipos de conjuntivite. Atualmente, nós estamos tendo um surto de conjuntivite viral, né? Por que às vezes acontece o surto, às vezes não? A gente sempre tem conjuntivite, sempre está acontecendo caso de conjuntivite. Mas às vezes tem um vírus que está, vamos dizer assim, meio sumido do contato com a população, e aí a população para de desenvolver anticorpos contra ele. E aí de repente ele vai e entra em circulação de novo. Como ele entra em circulação e ninguém estava mais acostumado com ele, a população fica mais suscetível. E aí tem essa explosão de casos que a gente está tendo. Não só aqui no Espírito Santo, São Paulo também está tendo muitos casos. Então um vírus que fica aí hibernando aí, de repente... nesses casos de surtos, né? No caso de surto.
por exemplo, em São Paulo, normalmente as conjuntivites são um vírus chamado adenovírus. Existem vários tipos de adenovírus. Outros também causam. O que está tendo surto em São Paulo, por exemplo, é o vírus Coxsackie, que ele estava meio sumido e ele apareceu de novo. Então, explodiu a quantidade de casos lá. Aqui a gente não sabe qual vírus que é o responsável pelo surto, mas o tratamento é o mesmo. Tem uma pergunta aqui do Henrique de Muquiçaba, mas daqui a pouco eu vou perguntar, Henrique, daqui a pouco eu passo para o doutor Henrique aqui, eu sou o Xará, né? Mas deixa eu concluir, só para a gente concluir essa questão da conjuntivite, eu lembro que nos anos 80 teve uma conjuntivite, um surto de conjuntivite, um negócio assim, que depois dali eu não vi nunca mais, eu pedi a Deus para não pegar, e até hoje eu não peguei. Mas na época é um negócio assim, alarmante. E não sei se estou errado, mas por exemplo, tem conjuntivites mais fraquinhas e tem outras assim, arrasadoras. A pessoa fica com o olho muito inchado, muita secreção. Sim. Tem uma mais comum e existe mesmo então, essa diferença. Na verdade, qualquer doença infecciosa, né, tem 3 fatores que são importantes para a gravidade da doença. O primeiro é o tipo do agente. Tem agentes que são mais virulentos, mais fortes, né? A quantidade de vírus que entra em contato com a pessoa, no caso da conjuntivite, e a imunidade da pessoa, né? Imunidade baixa. Pessoa com imunidade mais baixa, uma predisposição maior, ela vai ter uma doença pior. Então são 3 fatores, é um tripé. Agora, a conjuntivite, por ser uma infecção também, por um processo infeccioso, pode ter febre, dor no corpo, tem esses sintomas? Existem alguns tipos de conjuntivite, né? Tem casos de febre faringoconjuntival, que mais dá em criança, não é o caso agora desse surto, que pode dar febre, pode dar um cansaço. Alguns casos de conjuntivite a pessoa pode ter linfonodos aumentados, que é a íngua, né? Então a pessoa sente a região aqui da orelha dolorida, às vezes embaixo aqui do pescoço. Vou falar em íngua. O que é a íngua? Tem a ver com a defesa do organismo, é a reação normal do organismo a uma infecção. Então, por exemplo, no caso dos olhos, a drenagem linfática ela é feita para essa região da orelha e aqui embaixo da mandíbula. Então, os linfonodos dessa região eles vão ficar aumentados, vão ficar dolorosos. Isso é normal. Muito bem. Agora a pergunta do Henrique de Muquiçaba, o seu Xará, não sei se eu entendi direito, ceratocone. Ceratocone. O que é ceratocone? Está perguntando, né? Uma doença ocular. Obrigado, Henrique, pela sua participação. Obrigado por participar aqui do Debate. Você pode participar por e-mail, o programa está chegando ao final, mas você pode participar por e-mail também nas reprises, tvsudeste@hotmail.com. Desde já agradecemos ao Henrique pela participação, Henrique de Muquiçaba. O que é ceratocone? O ceratocone é uma doença da córnea, em que há uma ectasia corneana, ou seja, a córnea ela vai ficando pontuda e vai ficando mais fina. Então a córnea que tem um formato um pouquinho mais arredondado, ela vai ficando mais pontuda. Córnea é a parte da frente do olho, essa parte transparente que recobre a íris, né? Então a gente tem uma deficiência visual muito grande em alguns casos, os casos que evoluem né, de maneira mais acentuada. Agora, falar em córnea, quando fala de doação de córnea, é a retirada dessa parte da frente do olho? Exatamente. E colocar na outra pessoa? Isso. O ceratocone, inclusive, é um dos casos em que é feito transplante de córnea. Lógico que não é todo mundo que tem ceratocone. O ceratocone ele vai afetando a visão de maneira gradual, né? Normalmente começa por volta dos 8 anos de idade, né? Até os 30, 40 anos, que vai evoluindo, depois normalmente para. Então, um paciente com ceratocone, inicialmente a gente tenta resolver com óculos. O óculos não resolveu, evoluiu mais, aí a lente de contato dura, lente rígida. Não resolveu, aí tem o anel intracorneano, né? O anel intraestromal, que a gente coloca 2 anéisinhos, ou às vezes um só, dentro da córnea para melhorar o formato. E aí, em caso que não tem melhora, aí é transplante. Cerca de 10% vai para o transplante. 10% das pessoas que têm ceratocone são acometidas, acabam, quer dizer, de 100 pessoas, 10... 100 indivíduos com ceratocone, 10 acho que isso varia um pouquinho de lugar para lugar, mas em média é isso. Agora, quando você fala de anel, colocar um anel, parece um anel, a visão que tem uma coisa grande, né, que vai no dedo. É uma coisa... Ah, não, é muito pequenininho, milímetros, né? Milímetros? Milímetros. O milimétrico não a espessura, mas a espessura da córnea é menos de milímetro, né? É menos de milímetro? Em torno de 500 micra, que micra é meio milímetro. Bom, a sua especialidade é em plástica, né? Plástica ocular. Na oftalmologia a gente tem subespecialidades, né?
Então... Aliás, desculpa, sua especialidade não, é exatamente uma das suas atuações na área. Isso, dentro da oftalmologia a gente desenvolveu tanta especialidade que acaba que nas áreas cirúrgicas normalmente a gente tem subdivisões. Então existe especialista em glaucoma, em catarata, existe em retina, em cirurgia de retina, em cirurgia plástica ocular, né? Que é a parte de pálpebra, né? Esse tipo de problema, né? Então, no seu caso, por exemplo, essa cirurgia o senhor faz onde? Vamos até... A cirurgia plástica ocular é mais uma questão estética mesmo, ou ela corrige algum Não, defeito? Existem várias doenças que afetam a pálpebra e que podem levar, inclusive, até perda de visão. É mesmo? Então não é só estética, não? Não. Existe a estética também, a pessoa com a idade, né? Às vezes a pálpebra fica mais caída, excesso de pele, né? Aquela bolsa de gordura inferior, isso a gente é bastante comum, né? Mas existe, por exemplo, doenças... são bons também, né? Elas são muito boas. A pálpebra é a pele mais fina do corpo. Então a cicatrização dela fica bem... É muito boa a cicatrização, a cicatriz fica muito fina, muitas vezes a gente esconde e fica imperceptível. Então... O pessoal gosta do resultado. O resultado é muito bom. Então tem doenças, por exemplo, o entrópio, a pálpebra inferior ela vira e aí os cílios começam a bater nos olhos. Então tem casos de pessoas que têm perfuração ocular devido a isso. É mesmo? Os cílios perfuram? Os cílios podem perfurar o olho. Então uma indicação absoluta, por exemplo, de você operar, né? Você tem que mexer. É um caso estético, é um caso... Tem muitos casos de patologias mesmo. Às vezes a pessoa tem a pálpebra tão caída que ela não enxerga mais, porque a pálpebra tapa, né, o olho inteiro, a ptose. Então você tem que fazer uma cirurgia para fazer a pessoa abrir o olho de novo. Então existem várias indicações, né? Uma das áreas que tem maior quantidade de procedimentos cirúrgicos é essa área de plástico ocular. Agora, esse tipo de cirurgia o senhor faz em Guarapari? Olha, eu faço em Guarapari e faço em Vitória também. Normalmente eu opero em Vitória. Né? Em Vitória você opera onde? No Vitória Parte Hospital. E então, tem havido uma demanda grande para esse tipo? Sim, a demanda é... É mais estética ou é mais patológica? Tá meio a meio. Tá meio a meio. Tá meio a meio. Na oftalmologia a gente tem muitas doenças. Eu imaginava que era só estética. Então em Vitória a gente trabalha numa clínica, no Centro Oftalmológico de Vitória, que é uma clínica que tem várias subespecialidades. Então lá, essa área de plástico ocular eu sou responsável. Então você acaba que fica uma referência, né? Tem um colega da retina, tem um colega da catarata, então a área de plástica é drenada para mim. Então a procura fica bastante grande, né? E aqui em Guarapari só atende aonde? Aqui eu tenho um consultório na clínica psicomédica. Então eu estou atendendo ali É vizinho nosso aqui, né? Isso. Na rua Epaminondas de Almeida. Na rua Epaminondas de Almeida e também no projeto. No projeto em Muxaba. Em Muxaba. E o seu telefone? Pode deixar o telefone, vamos aproveitar e fazer o telefone do consultório aqui é 3362-1363. 3362-1363. Pode procurar o Dr. Henrique lá para essa especialidade última que nós falamos e também para os cuidados que tem que ser tomados com a visão, né? Exatamente. Todos esses que nós colocamos aqui. Muito bem. Suas considerações finais, a gente vai chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando para os telespectadores aí da TV Sudeste e lembrar dos cuidados, né? As pessoas têm que ter esse cuidado, principalmente a partir dos 40 anos, olhando a pressão intraocular, né? Para evitar os problemas mais sérios que possam vir a ter. Então, a prevenção e diagnóstico precoce é o segredo para a saúde ocular, né? A gente ter uma saúde ocular legal. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Henrique Sanches, essa pessoa simpaticíssima, educadíssima, que é o Dr. Henrique Sanches, que é oftalmologista. Você viu o telefone, está passando aí na tela também, para você que está vendo a reprise. Muito obrigado ao Dr. Henrique Sanches, obrigado a você em casa pelo carinho da sua audiência, nos 4 cantos da cidade, acompanhando a gente, né, lá na Rua da Marinha Iraque, está sempre pedindo um alô, a Clarissa lá no bairro Adalberto Simondado e todos os demais que acompanham a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quinta-feira, depois de amanhã, tem mais Em Debate aqui na TV Sudeste. Até lá.